Cristiano Araújo Machado, policial militar que foi a júri pela morte de seu cunhado, Luciano de Lima Leitão. A vítima Luciano e a irmã do réu eram casados e tinham 2 filhos. A mulher da vítima contou que no dia do crime flagrou o marido com a amante, chamada Tatiane, tendo iniciado uma briga entre ambas, que foi apartada por Luciano. Na sequência, ele passou a agredir e ameaçar a esposa. O réu afirmou que estava em casa de folga quando chegou uma vizinha contando que a irmã estava sendo agredida pelo marido dela. Ao chegar ao local, tentou retirar sua irmã da casa quando chegou o outro irmão. A vítima lesionou a cabeça desse outro irmão do réu com um martelo e, quando estava partindo para mais agressões com uma faca, o réu efetuou o primeiro disparo, atingindo a vítima na coxa, e fez mais 2 disparos atingindo o cunhado no braço e no peito. Após os disparos, Cristiano buscou socorro para a vítima e se entregou à polícia, sendo encaminhado para prestar depoimento. Luciano faleceu horas depois devido aos ferimentos. Então, dando sequência aos trabalhos no dia de hoje, e não havendo mais oitiva em plenário, determino seja a presente causa debatida pelas partes, com fundamento no exame no valor da prova produzida nos autos, pelo que concedo a palavra ao nobre representante do órgão do Ministério Público Estadual aqui presente, Dr. Gerson Silveira, pelo tempo de 1h30. Doutor Gerson, no relógio da presidência dos trabalhos são precisamente 11h41. A palavra, então, está à disposição do Ministério Público Estadual, na pessoa de Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, presidente desse egrégio Tribunal do Júri, Edmar Silva Pereira, uma honra, uma satisfação, um prazer que se renova, Excelência. Toda vez que venho à tribuna de uma sessão de julgamento presidida por Vossa Excelência é sabedor do profundo respeito e admiração que tenho pela forma com que se porta, com que conduz os processos, e acredito que sejam posturas que devam ser replicadas, que sirvam de exemplo para a nossa magistratura. Então, Excelência, o parabenizo pelo trabalho impecável que desempenha à frente da primeira vara do Tribunal do Júri da Capital e receba aqui as minhas homenagens e meu bom dia. Obrigado, doutor Gerson. Doutor Paulo Ronaldo Monte Mendonça Albuquerque, é uma grata satisfação, Excelência, estar à tribuna, mesmo que adversa, de Vossa Excelência, e sempre faço questão de frisar que as questões são eminentemente técnicas, pelo menos sempre quando este representante ministerial subir à tribuna, serão pontuadas questões processuais, as questões pessoais ou extra-processo jamais serão cogitadas ou mencionadas em a favor ou em desfavor de seja quem estiver aqui em julgamento. Receba aqui, Excelência, meus cumprimentos, minhas saudações e meu bom dia também. Ao serventuário da primeira vara do Tribunal do Júri, sempre muito zelosos, recebam aqui os meus cumprimentos, a doutora Lúcia e o Jairo Furo também, aos oficiais de justiça aqui que nos auxiliam, muito bom dia, à força pública presente, ao público que nos assiste, familiares do acusado, familiares da vítima, eventualmente, no plenário também sintam-se por mim homenageados. Senhor jurado, senhoras juradas, inicio a minha fala dizendo que o acusado já foi julgado por esses fatos. Esta é a segunda sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri. O primeiro julgamento foi anulado, foi reformada a decisão proferida no primeiro julgamento, ele foi absolvido pela excludente da legítima defesa de terceiro, foi reconhecida a excludente por entender que ele agiu defendendo uma outra pessoa. Houve recurso, a decisão foi reformada e estamos aqui num novo julgamento. Eu tenho um procedimento, Excelência. Praxe. Toda vez que eu subo à tribuna, num segundo julgamento,
de um mesmo fato perante o tribunal do júri, eu tenho por hábito pedir absolvição, respeitando a plenitude dos julgamentos, a soberania dos vereditos. No entanto, fugindo a essa regra, eu sempre analiso o processo. E dessa vez, eu me convenci de que a acusação precisaria sim ser sustentada. O pedido de condenação do Cristiano Araújo Machado precisaria ser refeito, mas sobre um outro enfoque, e eu vou esclarecer o motivo, eu vou esclarecer o porquê. O presente caso me causa estranheza por vários motivos. Vários motivos. Me causa estranheza pelas circunstâncias em que os fatos foram cometidos. Me causa estranheza por ter apenas a vítima e, do outro lado, 4 pessoas de uma outra família. Me causa estranheza porque ninguém foi lesionado pela faca. Esta faca apresentada, essa faca que foi exibida aqui, que a defesa perguntou a Cleliane, essa faca era a faca utilizada pelo Luciano? Não, não era essa faca, era uma faca de serra. Quando, na verdade, quem apresentou essa faca à delegacia foi o próprio Cristiano. O Cristiano, ele apresentou-se espontaneamente à delegacia, foi o primeiro a prestar depoimento sobre esses fatos, e lá naquela oportunidade, ele apresentou a faca. A faca foi submetida a uma perícia para verificação de substância hematóide, para verificar se havia na faca algum vestígio de sangue, na faca supostamente utilizada pela vítima, Luciano. A perícia é conclusiva. Não há nenhum vestígio de substância hematóide. A faca não cortou ninguém. A faca não feriu ninguém. Ah, mas isso não quer dizer que ele não utilizou a faca para tentar matar. Perfeito. Isso não quer dizer que ele não tenha usado a faca. Mas é um ponto que me causa estranheza. Mais um que me causa estranheza. Um outro ponto que salta aos olhos quando a gente analisa o processo é que nenhuma das testemunhas que prestaram depoimento em sede policial, muitas prestaram depoimento mais de uma vez em sede policial, foram até reinquiridas, a exemplo do Luciano, a exemplo do Cristiano, a exemplo da Cleiliane, a exemplo do Kleberson, a exemplo da Dona Maria de Nazaré, todos eles foram ouvidos e foram reinquiridos em sede policial. E cada vez que vinham depor, apresentavam uma versão diferente. Apresentavam um detalhe que não coincidia com o depoimento pretérito. Apresentavam uma nuance diferente. Hoje, Vossas Excelências puderam presenciar que nenhuma delas, Cleliane, Kleberson, Maria de Nazaré e Cristiano, apresenta uma versão singular, uníssona, coesa, porque a Cleliane diz que a vítima, Luciano, tentou contra si, que ele tentou furá-la, que ele tentou cortá-la quando foi atingido pela arma de fogo. A Dona Maria de Nazaré diz que primeiro ele tentou furá-la com a arma, foi quando ele recebeu o primeiro disparo. Kleberson diz que, na verdade, Luciano tentou furá-lo. Coincide com a versão apresentada por Cristiano, que foi em defesa de Kleberson, que efetuou o primeiro disparo. A Dona Maria de Nazaré, mãe de todos eles, disse, não, ele primeiro se voltou contra mim, tentou me furar, e quando ele tentou me furar, ele recebeu o primeiro tiro na perna. E eu li para ela, mas não foi isso que a senhora disse na polícia. A senhora disse na polícia que ele tentou contra o Kleberson. Ele tentou furar o Kleberson depois que ele apontou a arma em direção ao seu pescoço. Aí, não, mas foi isso, senhora. Ele tentou matar a senhora primeiro e tentou matar o Kleberson primeiro, porque vocês precisam primeiro coincidir nas versões. Vocês primeiro precisam decidir qual versão vocês vão eleger. Nenhuma das versões coincidem.
Ora, o Luciano quer matar a Dona Maria de Nazaré, ora ele quer matar a Cleiliane, ora ele quer matar o Cleberson. Ele queria matar todo mundo, na verdade, e num espaço pequeno, com uma faca desse tamanho, dificilmente ele não teria êxito, pelo menos em ferir alguém. Dificilmente. Agora vejam, ele estava sozinho contra 4 pessoas dentro da casa. Cleiliane já não morava mais com ele. Cleiliane já tinha deixado o imóvel há cerca de 1 ano e morava com sua mãe. Eu perguntei a ele, ela já tinha se separado. E ela passava o dia na casa da minha mãe com as crianças. À noite eu acho que ela voltava para casa. Eu acho que ela voltava para casa para não confirmar exatamente aquilo que nós já sabíamos. Em dizer que eles já estavam separados de fato. Já estavam separados de fato. Eu perguntei a Cleiliane hoje, Dona Cleiliane, a senhora estava brigada com ele, a senhora estava na residência, há quanto tempo vocês estavam casados? Nós nunca nos separamos, eu nunca me separei dele. Antes de responder a minha pergunta, há quanto tempo ela tinha relacionamento, ela se preocupou em primeiro dizer que ela nunca estava separada dele. Na verdade, naquele dia fatídico, ela esperava o Luciano na porta da casa onde eles moravam. Ele chegou numa corrida com a Tatiana, que segundo seria a amante, e ainda que fosse a amante dele, eles já não estavam mais juntos. E ainda que fosse a amante, que direito teria ela de partir para cima da Tatiana e travar a luta corporal com ela? Se já não estavam mais morando juntos. E essa confusão se deu praticamente em frente à casa de Luciano, em frente à casa que eles, Luciano e Cleiliane, moravam. No relato de Cleiliane, ela partiu para cima da Tatiana. Eu li aqui. Travaram luta corporal. Ambas se agrediram, causaram as lesões, e foram essas lesões no ombro, nos braços, nas mãos, que foram identificadas no laudo de exame de corpo de delito a que Cleiliane foi submetida. Tanto que ela já foi na casa só para tirar o resto das coisas dela. Desmontar os armários. Inicia-se uma discussão, vai toda a família para lá. O que nós sabemos do que realmente aconteceu foi só o que eles contam. A vítima não está mais viva para contar a sua versão dos fatos. A vítima foi silenciada. E o que nós temos são essas versões absolutamente desencontradas, onde cada um conta uma versão. Ora, se ele queria matar todo mundo e não conseguiu sequer ferir ninguém, ora ele queria matar a Cleiliane, ora ele queria matar a Dona Maria de Nazaré, ora ele queria matar o Cleberson. O que nós sabemos é que havia um desentendimento, uma animosidade entre Luciano e Cleberson, tanto que quando ele entra na casa, Cristiano refere, foi no momento que ele se alterou. Pediu para que ele saísse. Cleberson não saiu, continuou. Foi quando, segundo ele, houve um arremesso da cabeça do martelo que o atingiu. Em sede policial, Cristiano aduz que Cleberson teria investido contra Luciano. Ele chegou a ser confrontado e a mãe, Dona Maria de Nazaré, separou. Isso aqui ela não relatou, que ela teria interferido, porque o Cleberson partiu para cima do Luciano. Vejam, Luciano dentro da sua casa, com alguém partindo para cima dele. 4 pessoas de uma outra família, em favor de Cleiliane. Cleiliane mais 3. Um policial militar armado, o outro segurança. Exercia a função de segurança, certamente estava armado. Houve os disparos. Aí a coincidência, né? Que o primeiro disparo, Dona Maria de Nazaré, Cristiano, dizem que foi na perna. Esse foi o primeiro disparo. Ele vai se aproximar e lhe atira na perna. Depois ele insistentemente continua fazendo o levante contra as pessoas que estavam ali, porque eu já nem sei mais contra era, porque cada um conta uma versão diferente. Ele recebe outros 2 disparos e após o terceiro disparo no peito, ele cai próximo ao sofá.
Existe um livro, foi escrito, por quem é da área jurídica conhece, escrito por Eugênio Raul Zaffaroni. O livro se chama A Palavra dos Mortos. A Palavra dos Mortos é um compêndio, uma obra jurídica literária fantástica, em que o autor faz a alusão de que, mesmo silenciado, mesmo morto, o falecido, o extinto, a vítima ainda fala pelas circunstâncias em que o cadáver é encontrado, pela sede e localização das lesões e por todo o cenário que gira em torno de um crime. E a vítima, nesse caso, cadê a dona Ivanilda? A vítima, o seu filho, Luciano, ele fala nesse processo. E eu vou explicar o porquê. Gostaria que exibisse o laudo necroscópico, Lúcia, por favor. Laudo necroscópico. Tem a mão, precisa do ID? Precisa do ID? Pode exibi-lo, por favor. Vossas Excelências têm esse laudo nas mãos. E eu gostaria de fazer uma leitura rápida, sucinta, sobre o teor desse laudo de exame necroscópico, onde diz lesões externas. Vamos ao lado. É mais embaixo. Você dá... Mais embaixo. Cleiliane, mais embaixo. Luciano, esse. Desça para mim, por favor. Desça. Aqui. Lesões externas. Foram identificadas 3 lesões de entrada de projétil de arma de fogo. Uma ferida pérfuro-contusa com zona de contusão na região deltoidiana esquerda. Essa região do ombro esquerdo houve uma perfuração por projétil de arma de fogo, que coincide com o depoimento do Cristiano. O projeto penetrou na cavidade torácica, descrevendo contusão na região deltoidiana esquerda, trajeto da esquerda para a direita. Uma ferida pérfuro-contusa com zona de contusão na região mamária direita, região do tórax. Até aí coincide também com as versões apresentadas pelo Cristiano. A terceira lesão é a que chama a atenção. A terceira lesão identifica zona de contusão na face medial da coxa esquerda. Face medial da coxa esquerda. Face medial da coxa esquerda. Até aí coincide com a versão apresentada por Cristiano, porque supostamente ele teria atirado para baixo quando ele investia contra Kleberson. Foi o primeiro disparo de alerta para se fazer a contenção e evitar um mal maior. Em que o projeto saiu no flanco direito, descrevendo um trajeto de baixo para cima, da esquerda para a direita. Aí já não coincide com a versão apresentada pelo Cristiano. Porque esse projétil de arma de fogo, segundo ele disparou para baixo, na coxa direita, região medial da coxa esquerda. Aqui foi o orifício de entrada. Só que pela descrição do trajeto, em que o projeto saiu no flanco direito, descrevendo um trajeto de baixo para cima, em que houve a saída no flanco direito. E o trajeto foi da esquerda para a direita. Ora, se a vítima, Luciano, está em pé, indo em direção a alguém para agredir, ele, policial militar, de posse de uma pistola .40, aponta a arma para baixo e atinge a coxa,
dificilmente, impossível, que esse projétil tenha uma trajetória de baixo para cima, percorrendo toda a cavidade da região da bacia e sendo alojada no flanco direito. Se ele está em pé e o acusado atira para baixo, a projeção do disparo é que seja de cima para baixo, não de baixo para cima. Ah, mas houve o ricochete e houve um desvio. Um projétil de uma munição .40 não ricocheteia dessa forma a ponto de mudar a trajetória de forma abissal, como houve nesse caso. Está difícil de entender o trajeto? Vamos analisar um croquis que tem nos autos. Se puder exibir, por favor, Lúcia, o croquis. O croquis está já te digo. ID 5055-8843. 5055-8843, página 4. Página 4. Vamos lá. 55055-8843, página 4. Página 4, desce. Aí, tem como ampliar para mim? Desce para mim um pouquinho. Sobe só um pouquinho. Sobe um pouquinho. Aqui, ó. Desce, sobe mais um pouquinho. Mais um pouquinho só. Aqui descreve as lesões de uma forma visual até. Aqui, ó. Região deltoidiana esquerda, ombro esquerdo, região mamária direita, tiro no peito. Desce mais um pouquinho. Aqui. Desce mais um pouquinho. Não, ao contrário. Aí. O disparo atingiu a região interna da coxa esquerda, percorreu esse trajeto que está pontilhado aqui, ó, passando aqui pela região escrotal da bacia, e o projétil saiu no flanco direito. O projétil fez esse percurso. Aqui não descreve que houve desvio, aqui não descreve que houve fratura de fêmur, não descreve nada. O projétil entrou limpo e saiu limpo. Entrou na coxa esquerda e saiu no flanco direito. Uma pessoa em pé, que segundo ele atirou para baixo, impossível que o projétil faça esse trajeto. Impossível. Impossível que a vítima tenha sido atingida quando a vítima estava de pé, tentando agredir Cleberson, ou a Dona Maria de Nazaré, ou a Cleliane, seja lá quem fosse. Impossível. Esse trajeto do projétil é típico de quem já estava no chão e levantava a perna para se defender. Típico de quem já estava caído e levantava a perna para se defender. Parece absurdo? Será que é absurdo? Se tudo isso que eu falo for absurdo, absolvam o cristiano. Absolvam o cristiano. Se Vossas Excelências entenderem que eu estou viajando, que eu estou delirando, ou então, como o próprio advogado já demonstra ali, não concordar em nada com o que eu falo, absolvam o cristiano. Eu digo a vocês e peço, absolvam o cristiano. Pela insanidade do meu discurso, pela loucura daquilo que falo. Mas a vítima está falando. O corpo do morto está falando. A perícia identificou esse trajeto. O projétil foi de baixo para cima. Das duas, uma. Ou a vítima estava pulando quando foi atingida, ou ela estava no chão e levantou a perna para tentar se defender. Das duas, uma. Jamais
jamais a vítima aqui estaria agredindo, seja lá quem fosse, com um tiro na perna feito de cima para baixo. O trajeto e o laudo não nos permite concluir de forma diferente. Não nos permite concluir de forma diferente. Essa mudança das versões apresentadas por Cleliane, essa mudança das versões apresentadas pela mãe de Cleliane, pela mãe do Cristiano, pelo Cleberson, todos eles mudaram a versão. Todos eles, parece até que eles não combinaram direito qual versão escolher. Na verdade, qual defesa melhor para Cristiano seria se não eleger uma única defesa, mas parece que eles se esquecem que todas as circunstâncias elas são analisadas. A única pessoa que não muda a sua versão é a própria vítima. A prova está aqui e estava desde o início para dizer que essa situação que foi criada, essa encenação toda que foi criada, foi feita com o único intuito de eximir Cristiano de sua responsabilização criminal. Foi dito aqui que o tiro na perna, que ele estava ainda recém-saído do curso de formação na polícia, que estava tudo muito fresco em sua mente. Mas eu acho que a informação, eu tenho certeza que a informação está equivocada e o policial está aqui presente, pode até me confirmar isso. Não é ensinado em curso de formação que o primeiro tiro de advertência vai ser na perna. Que curso de formação é esse? Qual é o curso de formação, Sargento Nogueira, que ensina a atirar nas pernas? Que curso de formação é esse que ensina a atirar nas pernas primeiro? Em qualquer agressão, o curso de formação é pragmático em dizer há a autorização de 2 disparos, e isso 2 disparos centralizados, não é isso, Sargento Brito? 2 disparos centralizados, e entende-se que os disparos têm que ser efetuados na região central do agressor. Que curso de formação é esse que ensinou Cristiano a atirar primeiro para baixo? Já que ele estava recém-formado no curso de formação, a admissão e a data do seu registro na Polícia Militar, data de 19 de fevereiro de 2014, estava recente na Polícia Militar. Certamente inexperiente, certamente com um ímpeto diferente do que tem hoje, já depois de 10 anos de força, de segurança. Certamente hoje ele reagiria de outra forma, até porque após análises psicológicas, isso está no processo, ele ficou afastado das funções. Até 1 ano e meio depois dos fatos, foi considerado inapto para portar arma de fogo. 1 ano e meio após os fatos, ele não tinha condições de portar arma de fogo pela instabilidade, pelo ímpeto. E está no processo isso. Vou ler aqui a designação e as recomendações do laudo psicológico. Está nos autos aí, para quem quiser, é só pedir que será exibido. E diz o seguinte: dificuldade de concentração e foco, elevado índice de agressividade. Elevado índice de agressividade, sugerindo tendência à irritação e à superação vigorosa de eventuais opositores. Qualquer opositor a ele reage de forma vigorosa, de forma agressiva. Uma superação para ele a essa irritação é algo intransponível. Baixo índice de organização, planejamento e exigência pessoal. No momento da avaliação, não apresenta condições favoráveis para a utilização de arma de fogo. Não se recomenda o uso de arma de fogo. Recomenda-se que o policial afastado permaneça nessa situação até o ulterior julgamento. Mesmo 1 ano após ele apresentava agressividade, ele apresentava esse quadro de instabilidade, está nos autos. Vou pedir que seja exibido, Excelência. Doutora Lúcia, por favor. E dê
5055 8846. 50558846, página 2. Documento confidencial da lavra da Polícia Militar. Laudo psicológico confidencial. Sobe para mim, por favor. Analisado por uma psicóloga da própria corporação. Sobe para mim. Lá, aqui, desce um pouquinho. Análise. O avaliando apresentou-se a paisana orientado quanto ao seu tempo, espaço, situação, não evidenciando delírio nem alucinações. Através das técnicas dos instrumentos utilizados, constatou-se percentil médico inferior em atenção dividida, percentil inferior em atenção alterada, indicando dificuldade de concentração, foco em suas atividades, índices adequados de deferência, confiança e persistência, apontando respeito aos superiores, tendência a apresentar percepções favoráveis a respeito do seu futuro, elevados índices de organização, planejamento e existência pessoal. Aqui foi em 2015. Por meio dos instrumentos e técnicos psicológicos, depreendeu-se que no momento o policial afastado da atividade até o ulterior julgamento, recomenda-se o mesmo permaneça afastado até o ulterior julgamento. E a gente verifica aqui toda a construção. Pode tirar, por favor. Toda a construção de agressividade, de descontrole, foi imputada à vítima, Luciano. Todo o contexto de agressividade imputado a Luciano. Quem não tinha o perfil para portar armas era o acusado. A vítima foi morta dentro de sua própria casa. Ela não foi na rua, não foi procurar briga fora de casa, não foi provocar nenhum dos envolvidos. Não foi. Quando, na verdade, encontrava-se pressionado, acuado, sozinho, contra 4 pessoas. E por essas razões foi atingido. Entendo que o primeiro julgamento foi feito de forma equivocada. Aqui vejam, eu pauto o meu discurso todo com base no laudo da vítima. E eventuais circunstâncias que giram em torno. A falta de coesão, as contradições entre as testemunhas, os informantes que depuseram aqui, todos eles contraditórios em sua própria essência, retiram até mesmo a credibilidade de ter o acusado agido em legítima defesa. A natureza das perfurações, a localização das perfurações, o trajeto que o projétil percorreu no corpo da vítima não nos permite concluir que ele foi atingido porque ele estava agredindo. Esse disparo na coxa que saiu no flanco direito superior, a meu ver, é esclarecedor para dizer que todos eles mentiram. Todos eles mentiram. Lamento que nós cheguemos a esse ponto, porque a família sofre. Todos envolvidos nesse processo, de alguma forma, sentem o peso desse julgamento. E a nós cabe fazer a justiça. Mais uma vez, se Vossas Excelências entenderem que é uma loucura aquilo que faço, aquilo que falo, o absolvam. Absolvam. No entanto,
se derem voz à vítima que foi agredida dentro de sua própria casa por várias pessoas, acuada, acoitada, encurralada praticamente. Outro não deve ser o caminho senão reconhecer a materialidade do crime, as lesões foram suficientes para ceifar a morte, reconhecer que o acusado foi o autor de tais lesões, ele admite, ele confessa ter sido isso, porém, assim, em circunstâncias diferentes. Vossas Excelências o absolvem? Não. Não. Mas tenham a consciência tranquila. E se entenderem que eu realmente divaguei neste processo e estou completamente equivocado, o absolvam. Eu peço isso a Vossas Excelências, o absolvam. Se o que vos digo faz coerência e tem lógica no raciocínio, a postura deve ser diferente. E impõe-se ao acusado a condenação. Encerro aqui a minha peroração, devolvo a palavra à presidência. Pelo primeiro Tribunal do Júri da Comarca da Capital, determino que fiquem apostos os senhores policiais militares e servidores que trabalham na sessão. Após o uso da palavra pelo Ministério Público, na pessoa do nobre promotor de justiça, Dr. Gerson Silveira, eu concedo a palavra ao nobre advogado do acusado aqui presente, Dr. Paulo Ronaldo Monte de Mendonça Albuquerque, inscrito na seccional da OAB-PA sob o número 7605, patrono do acusado aqui presente, pelo tempo de 1h30. Doutor Paulo Ronaldo, no relógio da presidência dos trabalhos, são precisamente 12h56. A palavra está à disposição da defesa na pessoa de Vossa Excelência. Muito obrigado, Excelência. Inicialmente, gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, digno magistrado, doutor Edmar, doutor presidente deste egrégio Tribunal do Júri, da primeira vara do Tribunal do Júri, minhas cordiais saudações a Vossa Excelência. Vossa Excelência já conhece este defensor há muitos anos, muitos anos o advogado já atua aqui na tribuna, na Sagrada Tribuna da Defesa, tendo Vossa Excelência como presidente dos trabalhos, sempre de forma digna, de forma correta, sempre com muito respeito aos advogados que aqui vêm ao vosso juízo. Minhas cordiais saudações a Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor doutor Gerson Silveira, digno promotor de justiça. Também minhas cordiais saudações a Vossa Excelência. Hoje, felizmente, hoje é o nosso primeiro Tribunal do Júri. Primeira vez que Vossa Excelência estará aí, e eu aqui, na Tribuna da Defesa, Vossa Excelência, na respeitável tribuna do órgão ministerial. Nós já fizemos algumas audiências de instrução de processos em que atuo, na primeira vara do júri, mas esta é a primeira vez que tenho o prazer de ter Vossa Excelência não como um adversário, mas como alguém que está representando o órgão, este órgão tão importante para a sociedade, tão importante para a democracia, que é o Ministério Público. E tenha certeza também, da mesma forma como Vossa Excelência se dirigiu à minha pessoa, tenha certeza de que o promotor que vos antecedeu, que era o doutor José Rui, digno promotor de justiça, combativo, promotor que atuou aqui na primeira vara do Tribunal do Júri da Capital por muitos anos. Tivemos aqui, nesta tribuna, neste plenário aqui e outros plenários, embates muito contundentes, com certeza, mas sempre, o doutor Rui sabe disso, sempre foi dentro do respeito, muito embora às vezes assim, com palavras duras, com palavras contundentes, como já disse, mas sempre dentro do respeito, sempre dentro da cordialidade, sempre dentro da melhor técnica e com base naquilo que se procura, né? Se fazer a justiça. Então, minhas cordiais saudações a Vossa Excelência, digno promotor, excelentíssimos senhores serventuários e serventuários da primeira vara do Tribunal do Júri, na pessoa de a doutora Lúcia Pantoja, digna diretora da Secretaria, na pessoa de quem eu saúdo os demais serventuários e serventuários deste ilustre juízo.
senhores policiais militares presentes aqui neste plenário, senhor acusado, Cristiano Araújo Machado, senhores familiares da vítima, senhores familiares do acusado, demais pessoas presentes neste plenário, e quero me dirigir em particular, neste momento, e aqui os nomes, a Vossas Excelências, que compõem o douto conselho de sentença neste julgamento. Vejo aqui que, felizmente, estou vendo aqui que apenas um homem, né, compondo este conselho de sentença. E temos aqui 6 pessoas do sexo feminino, de idades diferentes, de experiências de vida diferentes, com muitas histórias para contar, outros nem tanto. O fato é que um processo como este, e esse aqui já é o segundo julgamento, como já foi referenciado, já foi falado aqui a Vossas Excelências, é a segunda vez que esta causa é submetida ao julgamento, à apreciação do Tribunal Popular. É mais um fato da vida. E, infelizmente, um fato trágico que culminou com a morte de uma pessoa, que é algo que a sociedade repudia, que é algo que no atual estágio civilizatório que nós convivemos, que nós estamos, que nós alcançamos, felizmente nós alcançamos, é algo inicialmente inaceitável. É algo que é proibido pela lei. É algo que é taxado como crime pelo Código Penal. A princípio, crime, a princípio, o homicídio. Mas é um fato da vida. É um fato infeliz. É um fato trágico que está sendo submetido ao julgamento de Vossas Excelências. E aqui, tal qual as primeiras pessoas que sentaram na primeira vez nestes mesmos lugares, nestes mesmos assentos em que Vossas Excelências estão hoje, sentados e sentadas, nós temos uma guerra de versões. E esta guerra de versões, basicamente 2 versões, são apresentadas por 2 famílias. A família do acusado e a família da vítima. A princípio, existe um conflito de versões. Para algumas pessoas que foram ouvidas hoje aqui perante Vossas Excelências, o acusado, sem qualquer motivo, apenas por ser, teoricamente, um sujeito violento, um sujeito de índole violenta, que não pode portar uma arma de fogo, de acordo com um laudo que consta nos autos, de 2015, matou, ceifou a vida do Luciano, que era cunhado dele à época dos fatos. E a outra versão, e aí eu só coloco essa palavra entre aspas, são dos familiares do Cristiano, do réu. Aí cumpre aquele problema inicial. Em quem eu devo acreditar? A questão é que aqui nós estamos, a Vossas Excelências, senhoras e senhores julgadores, é submetido a um processo criminal, um processo penal. E este processo penal, que está sendo colocado aqui, ele tem a intenção inicial de tentar reproduzir os fatos como se deram em 2014, há 10 anos atrás. Porque nenhum de nós aqui estávamos presentes lá. Vossas Excelências não estavam, eu não estava, o meritíssimo juiz de direito, o doutor promotor também não estava lá. Então o processo, ele se serve a esta finalidade.
de tentar reproduzir, né? Reproduzir com a fidelidade possível o que realmente aconteceu naquele dia. Dia 16 de julho de 2014. Pois bem, onde Vossas Excelências, no início desta sessão, e muitos aqui, talvez todos, já serviram aqui como jurados e juradas em processos anteriores do Tribunal do Júri, prestam aquele compromisso, né? Que é uma formalidade que é tão importante que a lei determina que todo mundo esteja de pé para ouvir, para presenciar o juramento que Vossas Excelências prestaram, que era de julgar a causa de acordo com a vossa consciência e de acordo com o quê? Com os ditames da justiça. A vossa consciência, ela é guiada, ela é norteada pelas experiências de vida, né? Pela maturidade, pela idade, e vejo que tem pessoas que já têm uma vivência maior, pessoas que têm cabeça branca que nem a minha. E além da consciência tem os ditames da justiça. E o ditame da justiça, um dos ditames da justiça é a fiel observância ao processo penal e à legislação processual penal. E é o que diz o Código de Processo Penal e o Código Penal. O que é atribuído ao Cristiano é aquilo que está no artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. Crime de homicídio. Aqui, no entendimento inicial do Ministério Público, ratificado hoje aqui perante Vossas Excelências, na sua modalidade homicídio simples. Sua Excelência não requereu nenhuma qualificadora para agravar o homicídio que teria sido perpetrado pelo acusado. Então está no homicídio simples. E diz também o Código de Processo Penal, lá no artigo 386, ele elenca as causas de absolvição do acusado. Quando um réu deva ser absolvido. Entre aquelas causas de absolvição está quando o réu pratica o fato em legítima defesa. Essa, a legítima defesa, é a tese que vem sendo esposada pela defesa técnica desde o início desta instrução processual. Desde que o processo começou, ainda lá na sala de audiências da primeira vara do Tribunal do Júri da capital. É a única tese que a defesa esposa, manifesta a favor do acusado desde o início deste processo. Porque não existe outra. Porque não existe outra interpretação que salte, que seja possível de saltar desta instrução processual aqui, deste caderno processual, que não seja essa. Não tem outra. Não é possível. E sabe por que não é possível? Porque, como muito bem dito pelo doutor promotor de justiça, morto não fala. Então, se morto não fala, é impossível que a gente possa dar ouvidos ao que ele supostamente teria falado. Então, quem a gente vai acreditar? Então, qual é a versão, no meio dessa guerra de versões, a que Vossas Excelências devam dar credibilidade? É a versão de quem não estava no fato? É a versão de quem chegou aqui, perante Vossas Excelências no dia de hoje, e declarou sobre algo que não viu? Ou a outra versão? A versão de quem estava lá e a tudo assistiu. Porque, pelo entendimento, se eu estiver enganado,
eu estava aqui na minha tribuna, eu não tenho. Quem já me assistiu atuando aqui na tribuna da defesa sabe. Esse defensor aqui não tem costume de ficar tumultuando o julgamento. Infelizmente, tem colegas que fazem isso. Tem colega que chega aqui na tribuna da defesa e fica aparteando, fazendo a parte, trocando acusações com o promotor de justiça, interrompendo a fala do promotor. Esse aqui não. Este advogado tem por hábito deixar a acusação proceder ao seu entendimento de forma livre, totalmente livre. Só mesmo se acontecer o caso de se vir um absurdo inalcançável, de uma falta de respeito. Mas graças a Deus até hoje, nesses 30 anos, ao longo desses 30 anos, atuando como defensor criminal, eu não tive esse desprazer. E, portanto, todos os promotores que passam aqui, ou na Justiça Militar, onde eu costumo atuar também, sabem do meu procedimento, de não interromper quem está falando. Por mais absurdo que às vezes possa parecer, a tese que está sendo levantada do lado de lá. Mas o fato é que, se eu estiver errado, por favor, alguém me corrija. E vossas excelências mentalmente, não podem falar, me corrijam se eu estiver errado. Eu entendi calado, do jeito que eu estava ali, na tribuna, sentado ali na minha cadeirinha, que a versão que deve prevalecer é de quem não estava lá. Foi isso? Porque quem estava lá, no momento do fato, no momento em que o Luciano foi atingido por disparos de arma de fogo do Cristiano, mentiu. Vieram 4 pessoas ser ouvidas aqui perante vossas excelências. Essas mesmas 4 pessoas que vêm sendo ouvidas, prestando depoimento, desde a delegacia de polícia, no ano de 2014, não merece credibilidade o depoimento deles. Não merece, segundo o que eu ouvi aqui, credibilidade nenhuma. Credibilidade nenhuma. O depoimento da dona Cleiliane, que era a esposa do Luciano. Porque na delegacia ela falou uma coisa. Depois, quando voltou para a delegacia de novo, falou outra. Quando chegou perante o juízo, disse uma terceira. Aqui já está dizendo uma quarta. Espera aí, só um momento. Agora cabe a indagação e a reflexão que deve ser feita por vossas excelências. Alguma dessas pessoas que foram ouvidas hoje aqui, e que disseram perante este juízo, perante vossas excelências, juízes do povo e juízas do povo, disseram aqui, eu estava lá e vi o fato, e aconteceu assim, assim, assim. Esses não merecem credibilidade? Porque ao longo de 10 anos, eles têm a obrigação de lembrar cor de roupa, tem que lembrar se alguém estava de tênis, se alguém estava de sapato, se alguém estava de boné, se a porta estava quebrada, se a porta estava aberta. Esses detalhes que não influenciam, que não exercem nenhuma influência no fato principal. Então quer dizer que essas pessoas não merecem credibilidade? Quer dizer que a dona Cleiliane, que era a esposa, então esposa do Luciano, dito por alguém que não estava presente ao palco dos acontecimentos, inventou toda a história, porque era uma pessoa ciumenta, porque era uma esposa ciumenta, sabe? Era uma louca. Mentiu graciosamente perante vossas excelências sobre o homicídio do Luciano. Foi isso que foi colocado aqui. A não ser que eu esteja enganado, por favor.
Depois me corrija. Quer dizer que a Dona Maria de Nazaré, que era mãe, que é mãe do Cristiano, que é mãe da Dona Cleiliane, que é mãe do Cleberson, chegou aqui, declarou que o Luciano estava portando uma arma. Estava portando uma arma. Faca, até onde eu saiba, é aquilo que o leigo costuma chamar de arma branca, né? É um instrumento potencialmente lesivo que pode causar a morte de qualquer um. Era uma faca serrilhada, era uma faca de bolo, era uma faca de não sei o quê. Não, não era essa daqui, na verdade era outra. Ok. Há contradições entre detalhes, entre cor de roupa, entre não sei o quê, entre a presença de alguém. Mas o fato em si, o fato principal, que está sendo colocado aqui para vossas excelências, há contradição? Ou então, se o acusado Cristiano não matou o Luciano para se defender ou para fazer legítima defesa de terceira pessoa. Ah, mas quem era a pessoa que estava sendo defendida por ele? Era o Cleberson. Não, não era o Cleberson. Era a Cleiliane. Não, não era a Cleiliane, era a Dona Maria de Nazaré. O fato é, se não está esclarecido, se não restou devidamente esclarecido para vossas excelências, a quem o Cristiano defendia, efetivamente, afinal de contas, quem é que ele defendia? A pergunta não é essa exatamente. A pergunta é, se era o Cleberson, não era legítima defesa? Se era a Dona Maria de Nazaré, não era legítima defesa? Que era a mãe dele. Se o fato, se a verdade desta história, se a verdade que deve prevalecer aqui, é de que a vítima, a potencial vítima do Luciano naquele dia do fato, era a Dona Nazaré, era a mãe dele. Se era o Cleberson, era irmão dele. Se era a Dona Cleiliane, era irmã dele. Isso não altera, isso não muda o fato de que o Cristiano agiu em legítima defesa de alguém. Porque a lei, o Código Penal, ao definir os critérios, os requisitos da legítima defesa, ele não especifica quem é que tem que ser. Diz que apenas a legítima defesa é própria ou de terceiro. Você pode se defender de uma agressão injusta, atual ou iminente. E aí vou só abrir um parênteses aqui, em relação ao que foi colocado sobre a faca não possuir sangue, mancha de sangue. Sim. E a agressão iminente? Se não havia sangue na faca, isso não quer dizer que o ataque não estava sendo desferido. As testemunhas que vieram aqui declararam de viva voz para vossas excelências que havia um ataque sendo desferido. E que isso não aconteceu, primeiramente, para quem acredita, né? Eu acredito. Primeiramente, por causa de Deus. E segundo, por causa dele. Essa faca não apareceu manchada de sangue por causa dele. Por causa dele. Porque ele agiu na hora que devia agir. É por isso que a faca não apareceu manchada de sangue. Porque ele se antecipou. Porque ele fez aquilo que ele devia fazer como filho, como irmão, como policial militar, que ele jurou um dia perante uma bandeira que ele ia proteger a sociedade. A faca não apareceu manchada de sangue porque ele agiu, impedindo que isso acontecesse. Foi por isso que a faca não está aparecendo com sangue aqui. Porque se ele não tivesse feito nada,
Não era ele que estava sentado aqui. Não era ele que estava sentado aqui. E a faca ia aparecer manchada de sangue, com certeza. Com certeza. Aí a perícia está aparecendo com mancha hematóide, de substância hematóide. Não apareceu porque ele interveio. Ele interveio para não acontecer. Ele fez o que pôde, com o instrumento que ele tinha à disposição dele, com a arma que a corporação acautela para ele. E está provado aqui que foi a arma dele que partiu os disparos. Está provado aqui na perícia. Em ID, a partir de ID 5053 5183, nós temos aqui duas perícias balísticas que foram feitas neste armamento. Não foi feita só uma, não, foi feita duas. Laudo de número 85/2014. Feita pela perícia técnica do Instituto de Criminalística, lá do CPC Renato Chaves. Uma arma de fogo tipo pistola calibre .40, marca Taurus. Modelo PT 940, número de série SHO 16859. Essa é a arma que foi apresentada para a perícia. E a conclusão do perito é que há elementos coincidentes quanto ao calibre, número de raias e microestriações. Bom, esse é um termo muito técnico que quer dizer o seguinte: o perito fez a comparação entre o projétil que foi encontrado e a arma que foi apresentada por ele, viu? Foi ele que apresentou. A primeira pessoa que apareceu na delegacia para registrar esse fato aqui foi ele. Foi ele. Está aqui no processo. Apresentação espontânea. Então, a perícia está dizendo que sim. O tiro que foi encontrado, o projétil que foi encontrado no corpo do Luciano, foi desta arma. E sabe qual é essa arma? Número de série? Vamos ver se o número de série corresponde. Laudo 210/2014. Está aqui. Tipo pistola, calibre .40, marca Taurus, modelo PT 940, número de série SHO 16859. Apresentando do lado esquerdo do ferrolho o brasão da República Federativa do Brasil, o brasão da Polícia Militar do Estado do Pará e o número de patrimônio PMPA 10982. A perícia está dizendo, concluindo, duas perícias, que foi desta arma que partiram os tiros, os disparos que ocasionaram, infelizmente, a morte do Luciano. Quer dizer, pode ter sido o Cleberson. O Cleberson declarou que ele era segurança, então ele podia estar armado. Não. Não. Tem que prova pericial, afirmando que este tiro partiu desta arma, da Polícia Militar. E quem era o policial militar presente no local? Era ele. Era ele. Ele o tempo todo confessou. Ele nunca negou o fato. O Cristiano nunca, em nenhum momento, disse que não foi ele que efetuou os disparos. Foi ele. Aquele primeiro quesito, que vossas excelências vão responder, o segundo, melhor dizendo, que diz respeito à autoria, é para responder sim. Vossas excelências vão responder que o autor dos disparos foi o réu. Foi ele. Não foi outra pessoa. Mas por que ele fez isso? Está aqui demonstrado perante essa instrução processual. Foi ouvido as pessoas que estavam lá e outras que não estavam lá. E outras que chegaram aqui e falaram, nesse ponto falaram a verdade. Não, eu cheguei depois. Eu cheguei depois. E teve gente que veio hoje ser ouvido aqui e disse, não, eu estava lá. É que é para vossas excelências escolherem. São essas as versões que estão postas aqui.
na mesa, para vossas excelências avaliarem e sopesarem sobre a vossa consciência e os ditames da justiça, né? Conforme o juramento que vossas excelências prestaram. As pessoas que estavam lá, embora alguém tinha dito um detalhe diferente de outro, que foi contra fulano, ele partiu com a faca contra ciclano. Mas só um momento, alguma dessas pessoas, há diferenças? Pode ser que haja, talvez haja. Mas qual é, no final das contas, no fim de tudo, qual é a diferença daquilo que a defesa postula para vossas excelências? A pessoa atacada era o Cleberson? Ok. Ele não agiu em legítima defesa do Cleberson? Sim. A pessoa atacada era a dona Cleiliane. Ele não agiu em defesa da dona Cleiliane? Sim. A pessoa atacada era a dona Maria de Nazaré, a mãe dele. Ele não agiu em legítima defesa para defender a integridade física, a vida da mãe dele? Sim. No final das contas, é isso que está colocado para vossas excelências. Ele agiu para defender com os meios, com o único meio que ele dispunha no momento, para fazer cessar aquela agressão, que era uma agressão injusta. Aí colocar, se sopesar aqui, se o Luciano tinha a prática, tinha o costume de agredir a sua esposa anteriormente a esses fatos? Olha, em nenhum momento aqui, vossas excelências vão poder, se desejarem, podem analisar os autos. O meritíssimo juiz de direito vai colocar aqui nesse monitor grandão aqui, ó, para vossas excelências. Nunca, em nenhum momento dessa instrução processual, a defesa questionou. Eu nunca tentei, da minha parte aqui, eu nunca tentei levantar antecedentes criminais do Luciano. Porque isso não importa. Isso não importa. Não é do meu feitio, não é do feitio desta defesa, tentar criminalizar a vítima. Mas o fato é que, naquele dia, ele estava de posse de uma faca. O fato que está demonstrado é que, naquele dia do fato, neste dia, 16/7/2014, ele estava atentando contra a vida de alguém. Dentro daquele imóvel, dentro daquela casa. Tem como contestar isso? É possível, eu pergunto a vossas excelências, é possível, à luz daquilo que foi produzido como prova aqui, à luz daquilo que as pessoas que estavam lá, que estavam presentes ao palco dos acontecimentos, é possível dizer que era ele que estava sendo atacado por 4 pessoas, como foi dito aqui? Como foi dito aqui, que era ele que estava sendo atacado por 4 pessoas? É possível, excelências? Entende? Eu entendo, com todo respeito, com a devida vênia, que não é possível se chegar a uma conclusão desta. O que é possível, facilmente, é digerir que não houve outra alternativa a não ser o que o Cristiano fez. Qual foi a motivação do Cristiano em matar o Luciano? Nós ouvimos aqui de viva voz, de ambas as famílias, diga-se de passagem, de ambas as famílias foi dito isso aqui, que havia um histórico de proximidade, de anos e anos e anos de vizinhos, que cresceram juntos, jogaram bola na rua juntos. Se não foi para defender a sua família, se não foi para defender a integridade e a vida da mãe dele, ou da irmã dele, ou do irmão dele, ou mais de uma pessoa,
Então por que o Cristiano matou o Luciano? Se havia essa amizade, se havia esse bom relacionamento entre as famílias, qual era o interesse em exterminar com a vida do rapaz? Se não fosse um instinto de defesa. Nós ouvimos aqui no interrogatório do acusado. Ele declarou aqui para Vossas Excelências, como ele já vem declarando desde o início desta instrução processual, que quando ele chegou lá, ele pediu. Para com isso, rapaz. Para com isso. Ninguém quer confusão contigo. A gente só quer tirar a menina daqui. É só isso. Se eles tivessem conseguido esse intento, se eles tivessem conseguido retirar a dona Cleiliane de lá, daquela residência, nada disso teria acontecido. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. E o que salta aqui deste processo é que, se não foi um, ou se não foi outro, ou se foram dois, ou se foram os três, é que estava havendo uma agressão. E estava, no mínimo, na iminência de uma agressão. E a agressão iminente também é uma exigência legal. Também é requisito da legítima defesa. Também é requisito da legítima defesa. Então, nós temos aqui outras perícias que foram apresentadas no processo. O laudo de lesão corporal que foi feito na pessoa do Kleberson. Ele declarou aqui o tempo todo que ele foi atingido por eles chamam cabeça de martelo. Está aqui o laudo comprovando. ID 50, 53, 51, 83, página 1/4. O perito disse que a ferida já estava até em fase de regeneração, porque a perícia foi feita 5 dias depois desse fato. 5 dias depois ainda aparecia o vestígio da lesão. Quem foi que jogou esse martelo na cabeça do Kleberson? Foi o Cristiano? Ou foi ele próprio que se auto-infligiu a lesão? É isso? Não. Isso nunca foi dito por ninguém. Isso nunca foi dito pelo Ministério Público, que seria um absurdo. E seria um absurdo dizer isso. Quem atingiu o Kleberson foi o Luciano. Está provado que a lesão existiu. Está aqui no laudo. E mais adiante, foi dito aqui, foram colocadas a questão de versões, que versões não coincidem. Eu ouvi mais de uma vez isso ser dito aqui neste plenário. As versões não coincidem. Bom, então se as versões não coincidem, a lógica do processo penal é a seguinte: a orientação do legislador processual penal é que, na dúvida, tem que se absolver. Se Vossas Excelências, olha, por uma fração de segundo, tiverem qualquer dúvida sobre o que ocorreu, afinal de contas, neste fato, então, impõe-se a absolvição do acusado. Porque hoje aqui, Excelências, dignas julgadoras, digno julgador, neste momento do processo, nesta fase, a dúvida fala em favor do réu. O terceiro quesito que Vossas Excelências vão responder é: o jurado absolve o réu. Se Vossas Excelências entenderem que não houve legítima defesa, que essa legítima defesa não está devidamente demonstrada, que eu, particularmente, com todo respeito, entendo que foi devidamente demonstrada neste processo pelas pessoas que estavam presentes ao palco dos acontecimentos. Mas se Vossas Excelências, por uma fração de segundo, entenderem que não tem prova disso, então ele tem que ser absolvido mesmo assim. O artigo 386 do Código de Processo Penal, inciso 7, ele diz que o acusado
pode ser absolvido, deve ser absolvido por insuficiência de provas. Se não está caracterizada a legítima defesa, se há versões desencontradas, se as versões não caminham para um único norte, como foi dito aqui, então tem que ser absolvido. Porque a regra aqui fala hoje em favor dele. Até a fase de pronúncia, quando o juiz, pesando qualquer dúvida sobre o entendimento do meritíssimo juiz de direito, ele pronuncia. Ele manda, remete o acusado para ser julgado pelo povo. Mas hoje não. Hoje, essa dúvida fala em favor do acusado. Mas a defesa, e nem pretendo me prolongar muito, a defesa entende que restou, sim, devidamente demonstrada neste processo a ocorrência da excludente de criminalidade. Excludente. Não há crime. É isso que a lei fala. Não existe crime quando o agente pratica o fato em legítima defesa. Então nós temos um fato típico, mas não antijurídico. Não antijurídico. Não tem crime. Então, a defesa postula pela absolvição, sim. Vossas Excelências vão fazer justiça, e a melhor forma de fazer justiça tranquila, seguindo a vossa consciência e os ditames da justiça, é absolver o réu Cristiano Araújo Machado. Por entender que ele praticou este fato em legítima defesa de terceira pessoa. De terceira pessoa. É dessa forma que Vossas Excelências farão justiça aqui para este caso. Como outras pessoas que já estiveram sentadas aqui fizeram. Tenho certeza que esta excludente de criminalidade está devidamente provada neste processo. E que dar aso, dar razão para quem não estava presente ao palco dos acontecimentos é temerário, é fugir, é um julgamento que foge ao ditame da justiça. Não que essas pessoas tenham mentido. Elas não podem nem ter mentido porque não assistiram. Não pode nem acusar alguém que não estava presente ao local do fato de mentiroso. Porque simplesmente ele não viu o que estava acontecendo. Então, Vossas Excelências vão absolver o acusado, este é o pleito da defesa, por entender que ele cometeu este fato em legítima defesa de terceira pessoa. Pela vossa atenção, muito obrigado. Vou contar o tempo, doutor Gerson. São 13 horas e 37 minutos. Eu concedo então a palavra ao digno representante do Ministério Público para, dentro do tempo de 1 hora, usar da faculdade da réplica. Vossa Excelência tem a palavra. Em momento nenhum, a acusação pede a Vossas Excelências que considere o depoimento de pessoas que não estavam lá. Em momento nenhum, a acusação vem aqui dizer que o depoimento que deve prevalecer é o depoimento do irmão da vítima, que chegou lá depois da vítima ter sido atingida. Em momento nenhum, o Ministério Público vem aqui sustentar o pedido de condenação com base no depoimento da mãe da vítima, que sequer estava lá, foram ouvidos apenas para se averiguar as circunstâncias que giram em torno desse fato, que é muito grave. Eu atentamente observava a explanação, a peroração defensiva, e eu estava aqui aguardando o momento desse esclarecimento melhor da legítima defesa. Foi muito bem dito aqui pela própria defesa que pode até ter havido divergência nos depoimentos, mas que ele agia em legítima defesa e ele agia em legítima defesa. Mas, afinal de contas, se nem próprio as pessoas que estavam lá no local conseguem chegar num consenso sobre a pessoa que ele defendia, como é possível caracterizar uma legítima defesa dessa pessoa que sequer foi identificada com precisão? Porque, ora, o depoimento era de que era dona
Maria de Nazaré que era agredida, ora era o Cleberson que era agredido, ora era a própria Cleiliane que era agredida. Não havia um consenso, quer dizer que ele tentou atingir todas as pessoas ao mesmo tempo? Enquanto era alvejado? Ah, são detalhes irrelevantes, a cor da camisa, se estava de sapato e sandália. Em momento nenhum aqui a acusação mencionou cor de camisa, ou mencionou qual era o traje que utilizava. Eu, enquanto acusação, sempre questionei a ordem cronológica dos fatos. Quem ele agrediu primeiro? Contra quem ele se envolveu? O primeiro tiro foi quando ele tentou agredir quem, afinal de contas? Nenhum deles conseguiu nos esclarecer com segurança quem era a pessoa que estava agredida. Então, se você não pode identificar com precisão quem está sendo agredido, como é que você pode afirmar com toda a segurança do mundo que mesmo assim defendia esta pessoa que sequer identificou que estava sendo agredida? Como é possível defender, utilizar-se da legítima defesa se eu não consigo identificar quem está sendo agredido? Foi identificado, mediante laudo, que ele não tinha condições de portar armamento e ficou assim por mais de 1 ano e meio, pela instabilidade, pela agressividade, pelo descontrole. Quando o cenário construído foi todo repassado de que a vítima era que ostentava essa condição. Ele estava dentro da sua casa, pediu para que Cleberson se retirasse, Cleberson não se retirou. De fato, foi identificada uma lesão na testa de Cleberson. Segundo ele, a cabeça de um martelo. Se Vossas Excelências virem um laudo, lesões leves. Lesão leve. Ele sofreu lesão leve. Ao passo que a vítima, morta. Morta. Fiquei atentamente aqui esperando o momento mais importante em que pudesse ver aqui o questionamento do próprio laudo de exame necroscópico na vítima, que justificasse o trajeto da munição. Não foi mencionado. O disparo teria sido efetuado de cima para baixo, enquanto a vítima estava de pé. Como justificar esse trajeto? Não foi mencionado. Por qual motivo? E é a acusação que tenta construir uma versão com base em depoimentos de pessoas que não estavam lá. Em momento nenhum eu considerei como verdade suprema o depoimento do irmão, o depoimento da mãe do acusado, da vítima. Considerei a prova técnica. E pela prova técnica não há que se falar em legítima defesa, porque visivelmente a vítima estava em posição defensiva quando foi atingida. É típica a posição de quem está no chão e levanta a perna para se defender, o que justifica o trajeto do projétil que ultrapassou e transfixou o corpo da vítima por toda essa extensão e saiu no seu flanco direito. Apenas quem se defendia ostentaria uma lesão dessa natureza. Apenas quem estava em condição de vulnerabilidade sofreria um disparo nessas circunstâncias. Tentar dizer aqui que era com certeza a vítima que portava essa faca. Mas vejam, com certeza a vítima portava a faca, mas não tiveram certeza para apontar quem ele ameaçava. Ora era um, ora era outro, ora era a mãe, ora era a Cleiliane, ora era Cleberson. Ora. A bem da verdade, e eu reforço isso a todo instante, essas versões, elas apenas reafirmam a tentativa de construir uma narrativa para eximi-lo de sua responsabilização. Apenas criam uma narrativa para eximi-lo de sua culpabilidade. Impõem-se a ele uma condenação, impõe-se a ele um exagero nos disparos,
fora dos ensinamentos que ele teve no curso de formação. Tirar primeiro na perna, depois... Não é essa a orientação que é dada a policiais militares, não é esse o curso. A técnica de jihad, se não me engano, é esse o nome. Que é feito o disparo na área centralizada. Ainda que não se possa, e eu não disse isso, que era para considerar o depoimento de testemunhas que não estavam lá, ainda que se considere apenas o depoimento das testemunhas que estavam lá presentes, testemunhas não, os informantes que estavam presentes, porque nenhum deles prestou compromisso pelo vínculo de parentesco. Se considerar só eles, não é possível crer, sequer identificar a pessoa que estava sendo agredida, e por isso, a exclusão da legítima defesa. Haja em legítima defesa quem repele injusta agressão atual iminente a direito próprio de outrem. Que direito ele estava defendendo? De quem ele estava defendendo? Não há consenso entre eles. Não há consenso entre eles de quem estava sendo agredido, de quem ele estava defendendo. E tudo isso só reforça de que apresentaram versão fantasiosa. Apresentaram versão fantasiosa. Reforço aqui o pedido de condenação e em que pese todos os argumentos utilizados pela defesa, não vejo o rebate à prova técnica. Não vi em momento nenhum a prova técnica ser questionada, dizer que a prova técnica, o laudo necroscópico é nulo, ou o laudo necroscópico é condizente com o comportamento e a conduta apresentada por ele, porque não é. Não é. O laudo aponta informação diversa. E se aponta informação diversa, data máxima venha, não há que se falar em legítima defesa. Reitero a consideração do pedido de condenação e que Vossas Excelências considerem o acervo probatório que existe nos autos. E em momento nenhum considerar apenas o depoimento de testemunhas que não estavam lá. Muito pelo contrário. Os depoimentos das testemunhas que não estavam lá foram apenas circunstanciais. Circunstanciais. Encerro aqui, Excelência, a réplica e devolvo a palavra à presidência. Pelo tempo de 1 hora. Doutor Paulo Ronaldo, no relógio da presidência dos trabalhos, são precisamente 13 horas e 47 minutos. A palavra está à disposição da defesa para uso da faculdade da tréplica. Excelência, a defesa não vai precisar de 1 hora. Obviamente, Sua Excelência está concedendo o tempo que é previsto na legislação. Mas eu preciso só de fazer um brevíssimo esclarecimento. Olha, a defesa até nem pretendia vir à tréplica, porque entende que já está esgotado. Já foi esgotado aqui no nosso tempo tudo o que tinha que ser para falar. Agora, em relação a esse laudo, que foi mais uma vez aqui citado, este laudo de que o acusado é uma pessoa extremamente perigosa, extremamente violenta, desequilibrada. Tá? Esse laudo, consta nos autos, ele data de 15 de dezembro de 2015. 15 de dezembro de 2015. Sabe quantos processos o Cristiano responde? Este. Sabe onde é que o Cristiano está trabalhando? A Polícia Militar. Seria esse cara violento, desequilibrado, que não tem controle de si, conforme está se querendo colocar para Vossas Excelências? A pergunta é, cadê os outros processos criminais que esta pessoa violenta, supostamente violenta, responde? Outra pergunta, por que ele ainda pertence aos quadros da Polícia Militar do Pará? O Cristiano, essa informação para Vossas Excelências, ele foi policial militar do efetivo do batalhão de choque da Polícia Militar. É considerado uma tropa de elite da Força Estadual.
Ele continua na Polícia Militar do Estado, lotado lá no município de Santana do Araguaia. Se ele é considerado essa pessoa violenta, por que ele ainda integra a Polícia Militar? Se ele é uma pessoa desequilibrada, cadê os outros processos que ele responde? E acima de tudo, não foi respondido a pergunta principal. Qual é a motivação desse crime? Se foi dito por todas as pessoas que foram ouvidas aqui perante Vossas Excelências, que eles tinham uma boa relação. Ah, tá bom. Ele não agiu em legítima defesa, ele matou o Luciano. Por que ele matou o Luciano? Essa pergunta não foi respondida. Então, a defesa pleiteia a Vossas Excelências novamente. Se caso de dúvida, Vossas Excelências têm dúvida a respeito do que efetivamente ocorreu, absolvam o acusado por insuficiência de provas. Respondendo sim ao quesito. O réu deve ser absolvido, o jurado absolve o acusado. Vossas Excelências vão responder sim. Vossas Excelências vão responder sim. Ou por entender que ele agiu em legítima defesa, ou por insuficiência de provas. Por não estar devidamente demonstrada a motivação deste fato. Então, essa era a manifestação, Excelência. Muito obrigado. Sentença, vistos, etc. Submetido ao pronunciado Cristiano Araújo Machado, a julgamento pelo primeiro Tribunal do Júri da Comarca da Capital, o Conselho de Sentença acatou por maioria de votos a tese da defesa de absolvição por legítima defesa de terceiro. Pelo exposto, por tudo que dos autos consta, considerando a decisão do Conselho de Sentença, e por bem de forma concisa e sucinta, absolver o réu Cristiano Araújo Machado, já qualificado nos autos, ex-vido artigo 415, inciso 4 do Código de Processo Penal Brasileiro, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. O absolvido já respondia ao presente processo em liberdade. Oficie-se ao setor competente para, em havendo armas apreendidas e vinculadas a estes autos, seja dada a devida destinação ao Exército Brasileiro para destruição, caso não pertençam aos órgãos de segurança pública do Estado do Pará. Comunique-se ao Instituto de Identificação Criminal da Polícia Judiciária para os devidos fins. Sentença publicada em plenário, pelo que ficam devidamente intimadas as partes. Plenário desembargador Elzo Bittencourt do Fórum Criminal da Comarca da Capital, aos 10 dias do mês de abril do ano de 2024, precisamente 14 horas e 9 minutos. Juiz Edmar Silva Pereira, titular e presidente do primeiro Tribunal do Júri da Comarca da Capital. Conceda a palavra às partes pela ordem ao Ministério Público, na pessoa do nobre promotor de Justiça, Dr. Gerson Silveira, para, em nome do órgão do Ministério Público, fazer as suas considerações finais. Excelência, sem manifestações, apenas agradecer a deferência e devolvo a palavra à presidência. Obrigado, doutor Gerson. Conceda a palavra ao nobre advogado aqui presente, para, em nome da defesa, fazer as suas considerações finais. Doutor Paulo Ronaldo. De igual forma, Excelência, a defesa não pretende mais fazer nenhum tipo de manifestação. Muito obrigado. Agradecendo aos doutos da acusação do doutor Gerson pela defesa do doutor Paulo Ronaldo e especialmente aos senhores jurados em mais uma sessão, de antemão convocando-os para a nossa próxima sessão amanhã às 8 horas da manhã. Muito obrigado a todos, tenhamos todos uma boa tarde, estão encerrados os trabalhos no dia de hoje.